Bom dia, oficialmente a gente começa aqui a nossa aula, Direito Administrativo. A aula de hoje, amores, vai ser sobre serviço público. Serviço público é um conteúdo também muito extenso. Então, o que eu pensei? Eu produzi um material, esse material que eu mostrei para vocês aí, está lá disponível, salvo engano, no Encontro 10. Logo após a avaliação de vocês lá parcial, tá? Eu produzi um material de serviço público bem completinho, no sentido de ser uma orientação para vocês de estudo. Por quê? Eu não tenho condições, considerando o tamanho da ementa que nós temos, a ementa de Direito Administrativo 1 é muito extensa, e a de Direito Administrativo 2 é muito pequena, eu não entendo, sabe? Mas, assim, por ser Direito Administrativo 2, por exemplo, eu já até terminei as aulas, né? Mas Direito Administrativo 1, eu ainda tenho 2 tópicos para tratar com vocês, que é licitação e contratos, e eu quero tratar com vocês isso daí, tá? Aí, deixa eu explicar aqui melhor. Então, eu produzi um material para vocês aí, bem bacana, deixei disponível. É tão bom, gente, ver vocês, ver alguém. Estou vendo aqui o Ednésio. Oi, é tão bom. De vez em quando apareçam aí, é muito bom, viu, amigos? É ruim ficar aqui sozinha, né? Ainda mais em casa, sem a gente poder sair. Então, assim, eu produzi um material para vocês que mais completo, porque qual foi a minha ideia? Quando vocês pegarem a doutrina para estudar, vocês vão ver que o conteúdo é bastante extenso. Então, eu produzi um material orientado para vocês darem uma olhada e observarem as questões que vocês devem mais prestar atenção, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso conteúdo, ele tem 47 lâminas, mais ou menos, de slides. Então, é muita coisa. Então, o que eu vou fazer com essa aula? Eu vou abordar os aspectos principais, tá? Os aspectos principais de serviço público. Vocês vão ver que algumas lâminas eu não vou aprofundar, nós não temos condições. Gente, nós já sabemos, já temos a experiência, que ficarmos sentados aqui é muito desgastante. Então, a aula, eu sempre primo pela qualidade da aula em detrimento do tempo. Eu não me preocupo tanto com o tempo, no sentido de estender muito. Que aula boa é aula extensa. Aula boa é aula bem aproveitada. Então, como o nosso conteúdo é muito extenso, bem provável eu faça aí uma pausa de 10 minutinhos entre um assunto e outro, tá? Então, o que a gente vai fazer? É importante que você tenha o material em mãos. Se você assistir essa aula sem o material, pegue o material depois, para você poder fazer uma ou outra anotação, tá bom? E direito administrativo bem estudado é um direito administrativo que depois você tem que consultar a doutrina, gente. Ele é muito, muito, muito cobrado em concurso mesmo. Então, assim, parte de serviço público, licitação e contratos, é certeza que cai, né? Em muitos concursos aí, principalmente da área administrativa. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre serviço público, dentro desse material que eu coloquei para vocês. Eu vou mostrar aqui, antes de começar a falar, as leis que fundamentam o serviço público. Gente, nós temos o artigo 175 da Constituição Federal, nós temos a Lei 8987 de 95, a 9.074 e a 11.079 e a 13.460. Nós temos 4 leis extensas que tratam sobre serviços públicos. Daí vocês podem observar o quanto o nosso conteúdo é extenso. Fora outras questões de serviço público que nós temos. Nós temos a Lei 8666, nós temos regulamentos locais, tá? Locais sobre serviço público. Então, hoje eu vou tirar o essencial. E eu vou começar com vocês trabalhando o artigo 175.
Então, abra aí no seu computador o artigo 175 da Constituição Federal, que eu vou ler o artigo, o parágrafo único não, que eu falar, parágrafo único fala sobre regulamentação. Então, olha o que diz o artigo 75. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Então, o que a gente tira desse dispositivo? Que a prestação do serviço público, ele cabe ao poder público. Ok, cabe ao poder público fazer a prestação de serviços públicos. Mas a gente tem que fazer uma observação. Não é somente o poder público que presta serviço público, tá? O poder público, ele detém a titularidade do serviço público, mas não a exclusividade, tá? O titular da prestação de serviço público, da regulamentação, da fiscalização é o poder público, mas ele não é o único a prestar serviço público. E essa prestação de serviço público, ela sempre vai se dar na forma da lei. Ele pagou lá, eu falei com ele sempre... Olha, tem alguém aí que pede para desligar o microfone. Vou desligar. De todo mundo. Aqui, vou desativar, tá? Para ninguém dar forinha aí, né? Vai que alguém solta aí, nossa, a aula da professora tá horrível. Meu Deus, o meu coração vai partir, né? Então, eu já vou desligar. Olha só. Então, voltando lá no artigo 175, vamos lá para o artigo 175, na forma da lei. Na forma da lei, princípio da legalidade, né? O Estado só pode fazer o que a lei permite ou o que a lei autoriza. E também você puxa aí e escreve assim, escola formalista. Já vou explicar o que é. O Estado vai prestar o serviço público diretamente ou sob o regime de concessão. Gente, o que significa diretamente? Vou até colocar sublinhado. Você puxa uma setinha aí e coloca diretamente, é o Estado por meio da sua administração centralizada ou a sua administração descentralizada. Ou seja, centralizado, União, Estado, município, Distrito Federal. Descentralizado, ele presta diretamente através das suas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Ou ele pode prestar sobre o regime de concessão ou permissão, tá? Esse regime de concessão ou permissão, vocês puxem uma seta aí e escreva por delegação, indiretamente, particular, ou seja, o particular também pode prestar serviço público, tá? Então, desse conceito, a gente vai extrair que a titularidade é o poder público, eles não são livres à iniciativa privada, tá? Porque quem detém a titularidade é o Estado, salvo exceções, os direitos fundamentais são os únicos abertos à livre iniciativa. O restante, quais são os direitos sociais do artigo 6º? A saúde, educação, tá? Segurança, previdência. Então, assim, esses são os únicos abertos à iniciativa privada. O restante, se você quiser prestar um serviço público, você particular, você vai ter que participar de um processo licitatório e celebrar um contrato com o Estado. Somente dessa forma que você vai conseguir. E todos aqueles serviços em que o Estado é titular e não está aberto à livre iniciativa privada, o Estado ele exerce o controle, não só o controle de polícia, mas também tudo que o Estado delega vai ser regido pelo regime jurídico de direito público. O que isso significa, professora? Que tudo o que a gente falar aqui das concessionárias e das permissionárias aplica-se o que a gente estuda em direito administrativo. Vou dar um exemplo. A livre iniciativa, não. Vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar com transporte coletivo, com transporte de pessoas urbano. Se você quer trabalhar com aquele transporte coletivo
de levar interbairros, você vai ter que participar de uma licitação, porque aí é delegação, vai ser por permissão ou concessão. Você vai participar de uma licitação e vai celebrar um contrato. Você é uma empresa privada. Os seus bens, lembra do exemplo? Vai pegar características de bens públicos. Por quê? Porque vai ser aplicada a regra do regime de direito público. Esses bens da sua empresa não vão poder ser penhorados, porque estão sendo utilizados na prestação de um serviço público. Falei disso na aula passada. Agora, existem serviços públicos que são de livre iniciativa. Exemplo, eu vou mexer com transporte escolar e consigo uma autorização, não passei por um processo de licitação, mas consegui essa autorização aí da prefeitura, tranquilo, consegui essa autorização. Transporte particular privado, não é? Da livre iniciativa. Beleza, você conseguiu aí a sua van, que cabe aí 8 crianças para levar. Você vai ser regido pela regra do direito privado, tá? Não vai ser pela regra do direito público, porque você está desempenhando uma atividade aí de direito social. Por exemplo, escola, você pode abrir uma escola, você não precisa participar de um processo licitatório para abrir uma escola. Você seguindo todo o regramento que nós temos aí da administração pública, das condições, o regulamento, você pode ter a sua escola. Você vai ser fiscalizado, você pode ser multado, mas a regra de regime jurídico da sua escola vai ser o direito privado, não vai ser direito público. Você não participou de um processo licitatório e não celebrou um contrato com o Estado. Ok? Só para a gente poder começar a estabelecer essa diferença. Mais à frente eu vou falar um pouquinho. Mas o que vem a ser, gente, serviço público. Professor, eu quero um conceito porque eu gosto de anotar. Eu coloquei um conceito aí para vocês. É importante vocês saberem que, por ser um tema muito aberto, porque então você pode olhar para mim e dizer assim, mas professora, tudo é serviço público. Se eu vou numa repartição pública, pedir uma certidão negativa, é serviço público, não é, professora? Eu entendo que é. Professora, se eu resolvo fazer uma viagem interestadual, é um serviço público. A minha energia, a minha rede de esgoto é serviço público, o atendimento na saúde, enfim, professor, eu entendo que tudo é serviço público. Se eu vou até a Caixa Econômica, saber do meu auxílio emergencial, é um serviço público, não é? Então, os doutrinadores, eles tiveram essa dificuldade também em tentar explicar o que é serviço público, em dar um conceito. Aí surgiram vários pensamentos diferentes. Alguns doutrinadores, nós dizemos que eles são da escola subjetivista. Por quê? Porque eles têm um conceito subjetivo. Eles dizem assim, olha, você diz que é serviço público, toda atividade desenvolvida pelo Estado é serviço público. Qualquer atividade. Se foi realizada essa atividade pelo Estado, será serviço público. Gente, esse conceito ele tem problema. Não é que ele está incorreto, ele está incompleto. Na verdade, todos estão incompletos. Por que ele está incompleto? Porque existem pessoas privadas que prestam serviço público. Nós temos escolas particulares, nós temos bancos privados oferecendo previdência privada, né? Nós temos transporte privado. Então, esse conceito tem problema. Aí tem um outro grupo de doutrinadores que defende assim, não é que uma escola foi sendo superada pela outra, não. São diversas correntes. Eles defendem que vai ser classificado como serviço público somente os serviços essenciais. Não importa se é prestado para a esfera privada ou pela esfera pública, só será serviço público aqueles que essenciais para a condição da vida humana. Aí, esse é o mais complicado ainda, porque, por vezes, um serviço pode ser essencial para um determinado grupo, né, de beneficiários, e para outros não. Então, ele é o mais difícil ainda de classificar, porque existem serviços pequenos que, ainda que sejam pequenos e não sejam essenciais, eles são caracterizados como serviço público.
desde eu precisar de uma certidão negativa de débitos ali na prefeitura, para eu poder tomar posse num concurso. Para você, aquilo ali vai ser essencial, né? Mas é um serviço público. Se eu pensar na maioria, na coletividade, não seria, mas é um serviço público. Então, essa escola também tem problema. A escola aceita majoritariamente que a corrente seguida no Brasil é a escola formalista, a escola formal. Então, a escola formalista, ela diz assim: será serviço público tudo aquilo que a lei assim definir. A lei definiu, gente, não discute, é serviço público. Se a lei traz uma atividade para o Estado e ali diz que é serviço público, vai ser serviço público. Acabou. Por quê? Porque nós seguimos o princípio da legalidade. O Estado só faz o que a lei permite, o que a lei autoriza. Pronto. A lei autorizou, a lei determinou, vai ser feito e vai ser chamado de serviço público. E foi esse conceito que eu trouxe para vocês, e é esse conceito que está lá na Constituição Federal, no artigo 175, tá? É ele que está lá. Então, vamos ler o conceito que eu coloquei para vocês. Eu vou lá no material agora para mostrar esse conceito. Amores, não se preocupem em anotar. Quando tiver que anotar, eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Se eu não estou falando nada, é porque tem no material de vocês. Olha lá o conceito. A atividade será serviço público sempre que o ordenamento jurídico determine, princípio da legalidade, que ela seja prestada sobre o regime jurídico de direito público. Beleza, aqui nós temos, né, que as prerrogativas da administração pública, tudo que nós estudamos dos poderes da administração. Sendo irrelevante verificar se ela é ou não imprescindível a satisfação de necessidades existenciais do grupo social. Aqui nós temos uma crítica à escola existencialista, tá? Aqui faz uma crítica. Então, se você quiser anotar aí, esse é um conceito da escola formalista, tá? E eu entendo que para esse conceito ficar mais completo, a gente teria que acrescentar ali no final do conceito, se você quiser um conceito mais completo, eu acrescentaria ali, eu acho que esse conceito, salvo engano, esse conceito é do Marcelo Alexandrini e do Vicente Paulo, eu não anotei aqui, mas eu acho que é deles, tá? Mas se você quiser anotar para esse conceito ficar mais robusto, eu colocaria depois do ponto independente desse serviço ser prestado pelo ente público ou privado, tá? Porque nós vimos que o ente privado, ele pode prestar serviço público por meio de delegação ou concessão, tá ok? Beleza? Então, nós vamos dar continuidade. Nós vimos o conceito. Em seguida, nós vamos ver a classificação dos serviços públicos. É chatinho, mas o primeiro, principalmente o primeiro, cai muito em concurso. Classificação de serviço público. Depois nós vamos falar dos princípios e depois falaremos da concessão e da permissão, tá bom? Vou trazer alguns exemplos aqui de ordem prática da vida de vocês, para vocês entenderem melhor. A classificação que nós temos, olha lá no material, para você poder acompanhar, que eu vou abordar, é essa classificação aqui, ó, tá? Mas antes disso, visto o conceito de serviço público, é todo aquele que a lei assim determinar, beleza. Mas é importante que mesmo que a lei trate, a gente não pode enquadrar como serviço público para efeitos do nosso estudo. Para efeitos de conceituação e compreensão do tema. Gente, algumas atividades do Estado. Atividade legislativa não é serviço público. Não se enquadra nesse conceito e no estudo aqui que nós vamos fazer, tá? Atividade legislativa, atividades parlamentares, a produção de leis não é atividade legislativa. Não é serviço público. Atividade jurisdicional, o trabalho dos juízes no julgamento das sentenças não são considerados aí essas atividades como serviços públicos, tá ok? A atividade política também não é serviço público dentro daquilo que nós vamos estudar. É o trabalho
do prefeito no veto, do presidente elaborando uma medida provisória. Esse processo dessa atividade política não é serviço público, tá ok? Para efeitos do nosso estudo, tá? Então, excluindo essas, nós podemos enquadrar as outras situações como serviço público, beleza? Então, já que serviço público tem uma magnitude de situações, vamos agora classificar. Gente, essa primeira classificação, você coloca uma observação aí, e eu garanto para vocês, se cair uma questão de concurso público sobre classificação, eu sou capaz de apostar que vai ser a primeira ou a última. Eu sou capaz de apostar que vai ser 90% de chance de ser uma dessas duas. Primeiro, que pela nomenclatura. Segundo, que no dia a dia essa primeira ela é muito debatida e eu já vou explicar por quê na prática, tá? Primeiro, a primeira classificação que nós temos é a classificação serviços gerais e serviços individuais, mas elas não são conhecidas no mundo do direito assim. Elas são conhecidas como serviços uti universi e uti singuli, de utilidade universal, de utilidade singular. O que isso significa? Vamos para uti singuli. A uti singuli são aqueles serviços divisíveis. Eu determino quem são os usuários e os beneficiários, né, desse serviço. Ele é divisível. Eu consigo prestar esse serviço individualmente. Qual é a importância disso, amores? Que se eu consigo dividir esse serviço, determinar exatamente quem serão os beneficiários, surge a contribuição para a manutenção do serviço. As famosas taxas ou tarifas. No material de vocês eu estabeleço a diferença, mas explicando, né? A tarifa é uma contribuição e ela surge por meio de um contrato, tá? Celebrado. A taxa é um tributo e é regulado pelo direito tributário. Por favor, não discutam direito tributário comigo, tá? Eu entendo tão bem de direito tributário na mesma proporção que eu canto super bem igual a Joelma do Calypso, tá? Então, assim, eu não canto nada, então não entendo nada de direito tributário, porque vai que alguém acha aí que eu canto bem, aí pede uma palhinha. Não canto, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês? Quando o serviço ele é divisível, tá? Ele é possível cobrar uma contribuição por ele. Ele pode ser gratuito, mas ele pode ser oneroso também. E esse valor ele é revertido para a manutenção do próprio serviço, tá ok? Olha, o rotativo Rondon é uma prestação de serviço, vocês sabem, né? É uma prestação de serviço. Professora, que serviço que tem prestado ali que eu não vejo? Aí a manutenção. O valor eu entendo que tem que ser revertido ali para segurança, né? Para conservação ali das áreas. Eu entendo isso, né? Aí vocês vão avaliando, porque, na verdade, um serviço público, ele não pode ser desenvolvido com a pretensão de lucro do Estado, tá? Não pode. Ele tem que ser pensado totalmente em comodidade para a vida do usuário. Não sorria, mas é verdade, tá ok? E, paralelo a isso, nós temos aí o serviço uti universi. O serviço uti universi são aqueles serviços em que não há possibilidade de fazer a divisão dele. Estado, ofereça esse serviço, lembrando que quando eu digo Estado, eu estou falando tanto da União, do Distrito Federal, do município e dos Estados-membros, tá? Para não ter que ficar referindo somente a um. Estou utilizando a expressão de forma genérica. Então, olha só, o uti universi ou os serviços gerais, eles são universais. Eu não consigo determinar e fracionar quem é o exato beneficiário com esse serviço.
O que poderia ser classificado com serviço útil universo? Manutenção de praças, manutenção de logradouros, de ruas, tá? Não consigo determinar para efeitos de, por exemplo, iluminação pública. A iluminação pública, mas aí você pode dizer assim, mas professora, o poste da iluminação fica bem na quadra da minha casa. Não poderia ser útil, singular, porque beneficiários são todos aqueles ali da quadra. Não, meu bem, mas e os que transitam na rua, que eu não sei quem são? Eles também são beneficiários. Eles também estão usufruindo daquela iluminação quando eles passam ali e fazem uso daquele bem público. Eles estão sendo beneficiados com aquele serviço público ali. Então, ele é útil universo. Qual é o problema do serviço útil universo? Tá? A dificuldade de se cobrar taxa e tarifa. Como que eu cobro taxa, uma contribuição pecuniária de um serviço público que eu não consigo determinar quem são os beneficiários? Porque tem aí, meus amores, o princípio da generalidade. Tem que ser prestado a todos. Seria injusto uns pagarem e outro não, por um aspecto de discriminação, mas no sentido de eu não saber identificar. Uma coisa é quando eu estabeleço uma diferença, justificando essa diferença, e é uma justificativa razoável. Outra coisa, por exemplo, transporte coletivo. É um bem divisível, é uma prestação de serviço divisível. Beleza, sim. Então, eu pago ali uma tarifa para eu poder. O estudante, ele paga uma tarifa diferenciada, mas ele também é identificável, ele também é divisível e tem uma justificativa para ele e para o idoso pagar uma tarifa diferenciada. Mas o útil universo, por que eu deveria pagar e outros não? Só porque eu não consigo identificá-los, eu estou pagando algo que eu vou usufruir e muitos outros vão usufruir também e não estão pagando. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aí dá uma monografia, amores, sobre a questão da contribuição da taxa de iluminação pública. Nós temos súmula vinculante do STF, vedando a cobrança, porém, não esgota o conteúdo. Então, tem muita discussão acerca da taxa de iluminação pública dessa cobrança, porque trata-se de um serviço útil universo, tá ok? Então, eu queria deixar essa frase, essa marcação aí para vocês no estudo. Agora, é diferente, por exemplo, das telecomunicações e do serviço de energia elétrica residencial. Esse eu consigo dividir, e aí eu consigo cobrar uma taxa, uma tarifa em cima de... Então, nós temos essa diferenciação. A outra diferenciação que nós temos são serviços públicos delegáveis e indelegáveis, tá? Como que seria essa classificação desses serviços? Os delegáveis são serviços que podem ser delegados, ou seja, o Estado é o titular do serviço, mas ele pode, por meio de uma licitação, chamar um ente privado para prestar esse serviço. Basicamente, amores, quase todos os serviços do Estado são delegáveis. Com raras exceções, alguns serviços do Estado não podem ser delegados, algumas atividades, tá? A conceituação que eu estou trazendo é uma conceituação que envolve todas as escolas aí que nós estudamos. Então, assim, serviços do Estado, atividades do Estado que não podem ser delegadas. Fiscalização não pode ser... Gente, eu já amanheci rouca, porque eu ministrei aulas extensas. Estou ministrando aulas extensas de manhã à noite desde segunda-feira. E são muito extensas as aulas. De vocês é a mais curtinha. E aí eu fico falando muito sozinha, ninguém me interrompe e acabo ficando rouca. Olha só. Então, assim, agora existem serviços públicos que são indelegáveis. Fiscalização, tá? São indelegáveis. Poder regulamentar, né? Algumas atividades de regulamentação não dá.
para eu poder passar para um privado. Imagine assim, você está com um açougue, você monta um açougue e vai um ente privado te fiscalizar. Não dá. Outras atividades do Estado que não podem ser delegadas são as de segurança nacional, por exemplo, proteção das fronteiras, tá? Então, essa parte de segurança das fronteiras também não pode ser delegada. É um exemplo. Então, são serviços indelegáveis, tá ok? A outra classificação que nós temos é serviço administrativo, serviços sociais e serviços econômicos. Serviços administrativos são aquelas atividades do Estado que são atividades meio. O que isso significa? Quando o Estado presta esse serviço público, não necessariamente ele está beneficiando diretamente o usuário. O usuário vai ter o benefício no final. É um serviço que eu preciso para chegar até o fim, que é a prestação de um serviço público. Então, ele é chamado de serviço administrativo. Exemplo, professor, aqui com exemplo a gente entende melhor. Vamos lá. O serviço que eu quero prestar é educacional. Vai abrir uma escola num determinado bairro, mas eu preciso construir essa escola. Para eu construir essa escola, eu preciso fazer uma licitação e contratar uma empresa. Eu vou lá e publico o edital aonde? No Diário Oficial do município, para informar que eu vou contratar uma empresa. Gente, Diário Oficial, ele é uma prestação de serviço. Aí nós temos o Diário Oficial do município, do estado, o Diário Oficial da União, eu tenho o Diário Oficial do Tribunal de Contas. Então, o Diário Oficial é uma atividade, é uma prestação de serviço, mas ela não está ali para prestar um serviço diretamente como atividade fim para o usuário. Ela é uma atividade meio que eu preciso desse serviço administrativo para atingir o que eu quero, que é o serviço público na sua essência, que é trazer uma comodidade para o usuário, para o munícipe, para o indivíduo, para o administrado, ok? Nós temos também os serviços sociais. Lembrando que os serviços sociais, eles podem ser explorados pelo Estado, ele detém a titularidade, mas ele não é exclusivo do Estado, ele é aberto à iniciativa privada, que isso significa que não precisa de passar por um processo licitatório. Quais são os serviços sociais, professor? São para consecução, né, para garantia dos direitos sociais que estão lá no artigo 6º, depois você dá uma lida. Saúde, educação, previdência, segurança, tá? São esses aí que nós temos. Além desses, nós temos os serviços econômicos, que são os serviços públicos. Porque o serviço público, eu já disse para vocês, tem a finalidade de obter lucro. A finalidade do serviço público é trazer uma comodidade para o administrado, para o usuário, né? É atender o bem comum. Acho que eu estou com um problema aqui na gravação. Se essa gravação eventualmente der problema, eu vou disponibilizar a aula de ontem à noite, tá ok? Depois vocês avaliem, parece que minha internet não está muito boa. Apitou aqui 2 vezes, mas vamos lá. Olha só, então, nós temos os serviços econômicos, eu vou dar um exemplo, Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela não foi criada para desenvolver uma atividade econômica pensando em obter lucro para o Estado. Gente, ela não foi pensada nisso. A Caixa Econômica, ela foi desenvolvida para prestar um serviço público, ou seja, uma comodidade para o usuário. É por isso que a Caixa Econômica tem ali a questão do FGTS, para receber o seguro-desemprego. Então, ela presta vários serviços econômicos, e são serviços públicos. Depois eu vou reforçar por que eu bato tanto em cima da questão do lucro, tá ok? Então, dito isso, nós temos a última classificação, que é serviço próprio e serviço impróprio. Serviço próprio, serviço público próprio, é aquele na sua essência, é aquele cujo titular é Estado e ele detém a exclusividade da prestação. Então, ou o próprio Estado presta esse serviço
por meio da administração pública centralizada ou descentralizada, ou ele presta por meio de delegação, tá? Ele pode prestar por meio de delegação através dos particulares, mediante um processo licitatório e um contrato. E tem os serviços públicos impróprios, que eu já falei deles, que são os serviços sociais. O serviço público impróprio são aqueles abertos à iniciativa privada, que são os direitos sociais. Eles são tão importantes que não há que se estabelecer procedimento licitatório e celebração de contrato para a prestação deles. Se o particular preencher os regulamentos, as normativas ali, ele pode prestar esse serviço sem participar de um processo licitatório. Abrir escolas, né, educação, uma clínica, saúde, tá? Fica aí esse reforço. Bem, feito isso, antes da gente entrar nos princípios, eu quero enfatizar com vocês que tanto o Estado, o município, o Distrito Federal, a União, eles são competentes na prestação de serviço público. Por isso, você deve prestar bastante atenção nessas competências. Algumas competências, a gente diz de serviço, são competências comuns, ou seja, os 3, os 4, têm competência igualmente, ou seja, competência horizontal, igualmente para tratar do serviço público. Quais são esses serviços? Os serviços sociais. Educação é dever tanto dos 4 entes federados. Saúde é competência comum dos 4 entes federados. Por isso dá essa loucura quanto às restrições do poder de polícia aí em tempos de pandemia. Porque os 4, todos eles têm competências iguais conferidas pela Constituição. Agora, alguns serviços públicos, a competência é exclusiva da União. Coloquei lá para vocês, está lá do artigo 21. Enumerei alguns, é só dar uma lida. Serviços de telecomunicações, transporte rodoviário interestadual, é a União quem presta, diretamente ou por meio de delegação, tá? A competência dos municípios do serviço público está lá no artigo 30, dá uma olhada, competência local. Exemplo, transporte urbano dentro do município. A competência do Estado na Constituição é residual. O que não é competência da União, o que não é competência local do município, o Estado ele pode tratar. Exemplo, transporte coletivo interestadual é competência do intermunicipal, é competência do Estado, tá ok? Dito isso, nós temos ainda os princípios para a gente poder tratar a questão dos princípios. Mas nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma pausa de 10 minutinhos para eu não cortar a aula bem em cima dos princípios. Então, eu vou fazer uma pausa agora, são 8h47, tá? 9 horas em ponto, eu volto, aí você toma um cafezinho, eu vou tomar uma água, que eu tô tossindo também, tô rouca. Então, 9 horas em ponto, eu volto com a gravação, falando dos princípios do serviço público, porque o conteúdo é extenso, fica cansativo. Vamos fazer uma pausa agora? 10 minutinhos, a gente já volta. Não vai embora, criança. Tá? Nem desconecte. Vai lá, toma, eu ia falar uma cervejinha. Ai, gente, eu não ando prestando. Sexta-feira, 9 horas da manhã, eu ia falar assim, vai lá e toma uma cervejinha. Vai lá e toma um café, criatura. E a gente volta para poder conversar, tá bom? 10 minutinhos eu volto. 9 horas em ponto, estou aqui de volta.